Olá, minha amada. Esse 10º domingo do tempo comum tem uma liturgia muito densa, mas a gente vai pensar alguns elementos dessa liturgia que com certeza eu considero que sejam muito importantes para a gente, para a nossa vida. Eu quero começar lá no livro de Gênesis, que é a primeira leitura, do se reconhecer pecador diante de Deus. E o homem ouve a voz de Deus e se esconde de Deus e entra naquela dinâmica tão estranha que nós vivemos hoje. Não, mas o pecado não é meu. Não, Senhor, foi a mulher que me deu de comer do fruto. E a mulher também, por sua vez, não foi a serpente que me deu de comer. Essa dimensão de não nos reconhecermos pecadores. Mas Deus só age quando a gente se reconhece pecador, se reconhece realmente que nós temos a capacidade de pecar e de errar. E aí vai dizer o Salmo responsorial que em Deus há toda a redenção, só no Senhor. Não existe outro lugar onde eu possa correr, para onde você possa correr, para encontrar, como diz São Pedro também no Evangelho, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Na segunda leitura, também Paulo vai dizer para nós, uma coisa muito importante sobre o nosso tempo enquanto corpo e o que habita aqui dentro de nós, que é o essencial, E ele até diz que ainda que a gente sofra muitas coisas, ainda que o meu corpo, o meu templo aqui vá se perdendo, por dentro que eu vá crescendo, por dentro que eu vá sendo salvo, por dentro que você seja de Deus, nessa dinâmica, ainda que esteja todo o sofrimento. Lá que em Romanos 8 tem uma citação que eu gosto muito, que eu sempre repito, que tem para mim que todos os sofrimentos da presente vida não têm comparação com a glória que nos será manifestada, nem o sofrimento. São Paulo diz isso com outras palavras também nessa liturgia de hoje, na segunda leitura. E aí vamos ver Jesus, entre várias coisas, no meio de toda a confusão que está acontecendo, da família dele, dizer, ele deve estar meio ruim de ideia. Os mestres da lei dizer até que é no nome de Bezebu que ele expulsa os demônios. Jesus vai dizer que um reino dividido não tem por onde andar. Se Beelzebu expulsa Beelzebu, se o demônio está fadado a se perder. E aí, para que reconheçamos verdadeiramente o que é de Deus e o que não é de Deus. Nessa mística da nossa vida, do nosso caminhar nesse mundo, a gente precisa se reconhecer pecador, precisa se reconhecer dependente da graça, precisa se reconhecer que dentro de nós existe algo muito mais valioso. E aí, quando a gente entra nessa dinâmica de Jesus, de poder perceber o que é de Deus e o que não é de Deus, e aí Jesus alerta muito quando fala do pecado do Espírito Santo, é quando se perde a esperança de tudo, é quando vê nas coisas de Deus o que não é de Deus, entende? As pessoas têm essa certeza, daí não ser perdoado, porque o pecado do Espírito Santo, não dá pra gente aqui fazer uma catequese extensa disso, ele nos leva a essa decisão de não ter mais esperança, de não mais acreditar, de não mais buscar. E aí Jesus vai dizer, quando vem a família dele procurá-lo, e aí o pessoal diz, sua família está aí fora. Jesus olha nos olhos daqueles homens que estão sentados, aquelas mulheres, aquelas pessoas, e fala para ela, minha família, minha mãe, enfim, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E não é simplesmente um ouvir despercebidamente, como nós falamos hoje em dia, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas é aquela palavra que se escuta de verdade e que vem ao coração do homem e que ali produz frutos. Hoje Deus chama você nessa liturgia a viver isso, ainda se reconhecendo pecador, ainda que, porque
nós só precisamos de Deus quando a gente se reconhece que não se pode, não temos capacidade própria. E aí abre um espaço grande para Deus agir na nossa vida. Que Deus possa agir na tua vida. Que você se reconheça, que Jesus olhe nos teus olhos como olhou nos olhos daqueles homens e mulheres e diga assim: minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que escutam a palavra de Deus, é você. E que o escutar da palavra de Deus te leve a uma semana a viver como família de Deus, a viver como filhos e filhas de Deus, como aqueles que são escolhidos, que estão no centro do coração de Jesus. Família, é isso que você também esteja, e que você se reconheça pecador, que você não importe se você está longe, venha para perto, se você está perto, abraça o Senhor, viva com o Senhor. A liturgia te chama a isso, a ser família, a viver no dia a dia junto com Deus. E que Deus possa te abençoar, é o que eu peço do fundo do meu coração, é abençoar a sua família, a sua casa, livrando você de todo mal e te colocando numa senda, num caminho certo que Deus tem para você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo, uma semana mais maravilhosa ainda na presença de Deus. Abraço.